Você sabe qual é a relação que existe entre os motores dos carros e as leis da termodinâmica? Bem, se você respondeu não a esta pergunta, não se preocupe, que eu vou te responder depois da vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cientista Criativa. Eu sou a professora Rose e esta é a nossa segunda aula sobre o funcionamento dos motores. Na aula passada, nós vimos como funciona o motor do carro e nessa aula eu mostrei algumas partes do motor, como também expliquei sobre o ciclo de Otto, que é um ciclo que funciona no motor a combustão interna, que utiliza o álcool, que é o etanol, ou a gasolina, tá? Se você perdeu essa aula, não se preocupe, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas nesta aula nós vamos ver as aplicações das leis da termodinâmica no motor e também nós vamos ver o que é e como calcular o rendimento destes motores. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar para você como é que funciona uma máquina térmica. Então, eu vou mostrar aqui um esquema de como é que é esse funcionamento. E por que isso, né? Porque o motor nada mais é do que uma máquina térmica que opera em ciclos. Então, se alguém lhe perguntar o que é um motor, é só você responder isso, ok? Então, vamos lá. Ela consiste de uma fonte quente. Essa fonte quente vai ceder uma quantidade de calor para a máquina. A máquina ela vai realizar um trabalho com parte desse calor cedido e outra parte desse calor vai ser convertido em um calor que não vai ser utilizado e vai ser jogado para uma fonte fria. Tudo bem? Bem, quem é quem nessa história do motor de um carro? A fonte quente é a câmara de combustão. Lembra lá que a gente viu na aula passada? A câmara de combustão é aquela região onde a mistura de gases de ar com o vapor de combustível, ela fica ali armazenada para que haja a combustão. Então, essa é a fonte quente. E o calor que vem dessa fonte é justamente devido a essa reação química dessa centelha provocada pela vela de ignição com essa mistura de gases. Então, esse calor ele vai ser jogado para a máquina, que é o motor. Esse motor ele vai girar, realizando um trabalho, que é o trabalho útil, é o trabalho utilizado para que o carro funcione, não é? Ou seja, o carro se mova, que é a principal função do motor. E parte desse calor vai ser jogado para uma fonte fria, e a fonte fria é a atmosfera, ok? É o meio ambiente. Esse calor, ele vem do próprio aquecimento do motor, tá? Então, o motor, devido a todo esse processo, ele vai aquecer. E depois que esse motor aquece, esse calor vai ser dissipado para o meio ambiente. Claro que existem outras perdas de calor aqui também, tá? Como, por exemplo, o provocado pelo atrito entre as peças do motor. Então, assim, por mais que você lubrifique bem essas peças, vai ainda existir um atrito, mas é claro que é muito importante manter a manutenção da lubrificação das peças justamente para diminuir ao máximo esse atrito, tá? E provocar menos perdas. Como também pelo vapor que é jogado pelo escapamento, porque lembra lá que no quarto tempo vai acontecer a queima, né,
a queima não, a exaustão do combustível já queimado pela abertura da válvula de escape. Então, isso também vai estar emitindo, vai ter um calor ali cedido para o ambiente pelo escapamento, tá? Mas a maioria do calor cedido para a fonte fria, ou seja, para a atmosfera, vai ser justamente do aquecimento do motor em si, tá? A maioria desse calor vai vir disso. E como é que as leis da termodinâmica estão sendo aplicadas aqui no motor, não é? Então, a primeira lei da termodinâmica, por exemplo, ela vai estar associada nesse processo porque ela fala da lei da conservação de energia, ou seja, a energia total que entra no sistema tem que ser igual à que sai do sistema, ok? Então, como é que seria isso nesse processo? Bem, a energia que entra aqui é a do calor recebido, ok? E a energia que sai vai ser a soma do trabalho mais o calor cedido para a fonte fria. Então, aqui, ó, que vai ser representado, a energia que entra vai ser representado por Qzinho, que é o calor recebido, que é a energia que entra, igual ao trabalho utilizado pela máquina, mais que é o W, mais Qzão Fzinho, que é o calor que vai cedido para a atmosfera ou o meio ambiente, tá? Então, essa igualdade, ela tem que ser assim. Por exemplo, se eu fornecer 200 joules de energia para essa máquina, que é o calor recebido, desse outro lado, essa soma dessas duas energias aqui também tem que ser igual a 200 joules, ok? Se eu colocasse 200 e saísse desse outro lado 300 joules, esses 100 joules a mais que eu estou colocando aqui, eu estaria criando energia do nada, tá? E isso não existe. Da mesma forma, se eu colocasse 200 joules aqui no calor recebido e saísse do outro lado apenas 100 joules. Então, para onde é que foi esses 100 joules que tinha antes? Eu destruí essa energia do nada? Isso também não existe, ok? Então, é isso que a primeira lei ela está relacionada com essa conservação de energia. Ou seja, não se pode nem criar nem destruir energia do nada. É como dizia o famoso químico francês Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, ok? Então é muito importante lembrar que essa lei está associada a essa conservação de energia. E através dessa primeira lei, nós podemos calcular um parâmetro bastante importante para os motores, que é o rendimento, como eu falei para você. Então, o que é o rendimento? O rendimento nada mais é do que um valor que está associado à eficiência da máquina, né? Ou seja, o quanto ela consegue trabalhar. E esse rendimento é representado pela letra grega eta, essa letra grega minúscula aqui. Parece um N, né? Mas só que com uma perninha um pouco maior aqui. E esse rendimento vai ser igual ao trabalho útil dividido pelo custo que eu vou ter que ter para ter esse trabalho, que é o calor recebido, o Qzinho, tá? Só para você lembrar, custo, lembra que como você paga pelo combustível, vai ter um custo que vai ser o combustível colocado aqui, tá? Só para facilitar você lembrar essa razão aqui, ok? Então, esse trabalho aqui, desse rendimento, ele pode ser substituído por esse trabalho aqui
relação da primeira lei da termodinâmica. Se a gente isolar esse W, que é o trabalho, aqui, ele vai ficar o quê? Vai ficar Qzão, Qzinho, menos Qzão, Fzinho, certo? E substituindo isso aqui no rendimento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o trabalho vai ser Qzão, Qzinho menos Qzão, Fzinho dividido por Qzão, Qzinho. E se a gente distribuir essa divisão aqui, Qzão, Qzinho dividido por Qzão, Qzinho vai dar igual a 1. E essa segunda divisão vai se manter, né? Menos Qzão, Fzinho dividido por Qzão, Qzinho. Tudo bem? Esse rendimento aqui, ele sempre vai ter que ser menor que 100%, ok? Isso é algo que observamos na natureza e se isso não fosse verdade, estaria violando a segunda lei da termodinâmica, que um dos postulados dessa segunda lei diz que em uma máquina térmica que opera em ciclos, o calor recebido por essa máquina não pode ser convertido integralmente em trabalho, ok? É isso que essa lei ela quer dizer, pelo menos um dos postulados dela. E porque se isso fosse verdade, o que é que aconteceria aqui nessa máquina? Isso quer dizer que o calor cedido para a fonte fria não existiria, ou seja, isso aqui ia ser igual a zero, tá? Se isso aqui fosse igual a zero, se a gente colocar aqui nessa equação do rendimento, zero aqui dividido por um número qualquer dá o quê? Dá igual a zero. 1 menos zero dá igual a 1. 1 é a mesma coisa que 100%, tá? Então, o rendimento ia ser igual a 100%. Só que isso não pode, isso não existe na natureza, porque o rendimento ele tem que ser sempre menor e nunca igual ou maior a 100%, ok? Outra coisa importante aqui de se observar é que essa razão aqui, Qzão, Fzinho por Qzão, Qzinho, ela sempre tem que ser positiva. Por quê, né? Porque, por exemplo, se isso aqui desse menos 0,2, aí ia ficar 1 menos 0,2. Só que menos com menos dá mais e ia ficar 1 mais 0,2 daria 1,2. 1,2 em porcentagem é a mesma coisa que 120%. Então, ultrapassaria 100%. E isso também violaria a segunda lei. Então, resumindo, esse calor aqui, ele não pode ser zero e essa razão, ela não pode ser negativa, tá? Porque senão ia acabar tendo uma soma e essa soma nos daria um resultado maior do que 100%. Tudo bem? Claro que existe um outro rendimento que a gente estuda na física, que é o rendimento da máquina de Carnot. Esse rendimento, ele, calculado por esse físico, ele nos dá um resultado de uma eficiência máxima utilizada pela máquina, tá? Que eu vou deixar para explicar numa aula só sobre ciclo de Carnot, tá? Porque tem algumas demonstrações bastante interessantes e algumas explicações a mais sobre isso, tá? Então, eu vou falar aqui só sobre esse rendimento e na próxima aula eu falo só sobre o ciclo de Carnot. Mas é importante frisar é que esses rendimentos aqui que eu estou falando são rendimentos de máquinas idealizadas.
ok? Ou seja, são modelos teóricos de rendimentos. Não são um pouco diferentes das máquinas reais. Mas, claro, isso não quer dizer que essas contas aqui, desses rendimentos, sejam inúteis, tá? Pelo contrário, elas são ferramentas matemáticas que vão nos auxiliar a ter uma base de como fazer um projeto de construção de um motor, por exemplo, feito por um engenheiro mecânico. Então, toda essa base teórica é muito importante para depois ser aplicada para na prática, ok? Mas então, prof, como é que seria o rendimento de máquinas térmicas reais, né? Por exemplo, nos motores a gasolina, esse rendimento chega a ser de 30 a 35%. E fazendo comparação com outro tipo de motor, que é o motor a diesel, o rendimento chega a ser de 35 a 40%. Veja que o motor a diesel é um pouco mais do que a gasolina. Então, prof, quer dizer então que o motor a diesel ele é bem melhor do que a gasolina, né? Porque o rendimento dele é maior. Bem, não necessariamente, tá? Uma das desvantagens do motor a diesel é que ele é um combustível que polui muito mais do que a gasolina, tá? Então, eu acho que esse fato a gente tem que levar em consideração e a gente tem que refletir se o rendimento ele compensa isso. Então, o que é que você acha, né? Compensa a gente ter um motor que tenha um rendimento maior, mas em compensação ele polui mais, causando mais danos ao meio ambiente e à nossa saúde? Então, deixa aqui no comentário o que é que você acha sobre isso. Existem outras diferenças muito importantes também em relação aos motores a gasolina e os motores a diesel aqui, tá? Que eu vou falar. Por exemplo, os motores a diesel, eles são muito utilizados em veículos mais pesados, como, por exemplo, ônibus e caminhões, tá? Esses tipos de veículos utilizam os motores a diesel e não a gasolina. E também uma diferença muito importante em relação a esses dois motores é que o motor a diesel utiliza o ciclo diesel e não o ciclo Otto como a gente estudou na aula passada, tá? Porque o ciclo Otto, a gente viu que ele funciona a combustão interna por centelha. Já no diesel não existe o centelhamento. Ou seja, não precisa ter aquela peça que é a vela de ignição. A combustão acontece simplesmente por compressão, tá? Esse é o principal característica do motor a diesel, diferente do motor a gasolina. Claro, existem outras diferenças também. Existem explicações de por que a gente não pode utilizar o combustível diesel no motor a gasolina e nem o combustível gasolina no motor a diesel. Também existe essa diferença. Claro, eu não vou explicar aqui, tá? Tem muitos detalhes para se falar, mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma aula só sobre ciclo diesel para vocês. Tudo bem? E por falar em combustível, o que isso pode impactar no rendimento dos combustíveis atualmente, tá? Bem, nos motores a gasolina, hoje em dia, ou flex, que é o motor que utiliza tanto gasolina quanto etanol, 30% desses combustíveis são utilizados efetivamente para fazer o seu veículo funcionar. Enquanto que nos motores a diesel, o rendimento desse combustível chega a ser de 40%, certo? Para fazer o veículo andar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que de 60% a 70%
desses combustíveis, hoje em dia, eles são desperdiçados, né? Ou seja, eles viram isso aqui que você está vendo na imagem, fumaça, tá? Então, por exemplo, se você coloca 100 litros de gasolina no seu veículo, 30 litros são utilizados efetivamente para fazer o seu carro funcionar e 70 litros são queimados para apenas virar fumaça. Bem, é triste isso, mas é a verdade. Claro que para fazer todo esse cálculo aqui com maior precisão, temos que levar em consideração algumas coisas em relação ao combustível, como, por exemplo, as propriedades do combustível utilizado e em cima disso, fazer um estudo físico-químico, tá? Que vai utilizar cálculos do valor do poder calorífico da substância, cálculos de estequiometria, cálculo do valor da entalpia de combustão da substância utilizada, enfim. Bem, falei em grego agora, né? Mas não se preocupe, são cálculos que eu não vou mostrar aqui, tá? Porque são coisas bem mais elaboradas, mas eu acredito que a informação mais importante aqui é o impacto que isso pode causar no nosso bolso, né? Porque a gente paga uma gasolina tão cara, né? Por exemplo, e também o impacto que isso pode causar no meio ambiente, não é verdade? Mas a boa notícia é que estamos melhores do que algumas décadas atrás, tá? Porque cerca de 40, 50 anos, o rendimento dos combustíveis era de apenas 15%, ou seja, 85% do combustível era para virar fumaça. Então, a gente vê que a gente está bem melhor do que há cerca de 50 anos atrás. E claro que isso vai tender a melhorar, tá? Existem já estudos que mostram que daqui a alguns anos esse percentual vai subir cerca de 5 a 10% nesse rendimento. Então, com o avanço da tecnologia, esse rendimento vai melhorar e vai nos trazer muito mais benefícios nesses aspectos. Tudo bem? Então vamos lá, espero que você tenha aprendido bastante coisa aqui, tá? E vamos agora exercitar o cérebro. O que é que você acha disso? Eu vou fazer aqui algumas perguntas e eu gostaria que você tentasse respondê-las, tudo bem? Bem, primeira pergunta. Se um motor térmico recebe 500 joules de calor e realiza um trabalho de 125 calorias, qual é a alternativa correta em relação a este motor? Primeira alternativa. Este motor contraria a primeira lei da termodinâmica. Segundo, este motor tem rendimento de 25%. Terceiro, este motor contraria a segunda lei da termodinâmica. Quarto, este motor tem rendimento de 75% e, por isso, não contraria a primeira lei da termodinâmica, dado uma cal é igual a 4J. Esse cal é caloria e J é joule, tá? Esse cal aqui não é cal de pintar parede não, tá, gente? Bem, eu proponho que você pause o vídeo, faça as continhas, escolha a alternativa e depois venha aqui conferir comigo. Tudo bem? Muito bem, eu espero que você tenha feito, tá? A primeira coisa que nós precisamos fazer é deixar todas as unidades dessa grandeza, que é o do calor e o do trabalho, na mesma unidade, tá? Que pode ser os dois em joule ou os dois em caloria, tanto faz, tá? Vai dar o mesmo resultado. Mas eu fiz as contas aqui, eu escolhi deixar os dois em joule, tudo bem? Então, para deixar o trabalho em joule, o que é que a gente precisa fazer? Se uma caloria é igual a 4 joules, então 125 calorias é só multiplicarmos esse valor por 4, tudo bem?
Então, 125 vezes 4 dá 500 joules. Agora, nós precisamos calcular o rendimento. Então, como é que a gente calcula o rendimento? O rendimento vai ser o trabalho utilizado dividido pelo custo para se ter esse trabalho. O trabalho que a gente acabou de converter é 500 joules e o calor recebido, né, que é o custo para ter esse trabalho, também é de 500 joules. Então, 500 joules dividido por 500 joules vai dar 1. Só que 1 é a mesma coisa que 100%. Então, essa máquina, esse motor, vai ter um rendimento de 100%. Agora, vamos analisar cada alternativa para ver qual é a alternativa correta. Primeiro, este motor contraria a primeira lei da termodinâmica. Não, né? Por quê? Porque a primeira lei da termodinâmica, ela está associada à lei da conservação de energia. Ou seja, ela está preocupada que o total de energia que entra no sistema seja igual ao total que sai. Apenas isso. E é isso que está acontecendo aqui. Quanto é que entrou de energia no motor? 500 joules. E quanto é que saiu? 500 joules também. Então, não está contrariando a primeira lei da termodinâmica, certo? Então, essa alternativa aqui não é a correta, porque ele diz que contraria, mas, na verdade, não contraria. Tudo bem? Este motor tem rendimento de 25%. Não, porque o valor que a gente encontrou foi 100%, então este valor está incorreto. Não é a nossa alternativa. Terceiro aqui, este motor contraria a segunda lei da termodinâmica. Sim, né? Nós vimos que um dos postulados da segunda lei diz que o calor recebido pela máquina térmica não pode ser convertida totalmente em trabalho, né? Que é o que está acontecendo aqui. E nos forneceu um rendimento de 100%. Então, violaria uma lei da natureza, que é a segunda lei da termodinâmica. Tudo bem? Então, essa é a alternativa correta, a da ferramenta em roxo. Mas eu vou ler a última questão só para a gente ver por que está errada, tá? E a gente analisar. Este motor tem rendimento de 75%. Não, né? O valor aqui já está errado, porque deu 100%, e por isso não contraria a primeira lei da termodinâmica. Também não, né? Porque a primeira lei da termodinâmica, ela não está associada ao rendimento. Ela está associada à conservação de energia. Que lembra lá o que eu falei até na primeira alternativa? Ela só está preocupada que a energia que entra tem que ser igual à energia total que sai, tá? É só isso que ela está preocupada. Então, aqui, essa última alternativa está duplamente errada. Tudo bem? Então, vamos agora à segunda pergunta. Bem, eu vou mostrar aqui 4 alternativas para você e eu gostaria que você me dissesse qual delas é a falsa em relação a tudo que a gente estudou, tanto na primeira e agora na segunda aula. Tudo bem? Então, primeira alternativa: o motor converte energia térmica em energia mecânica. Segundo, o ciclo de Otto corresponde ao motor de 4 tempos. Terceiro, o motor automotivo funciona com combustão externa. E quarto, o motor tem peças fixas e móveis. E aí, qual delas você vai escolher? Então, escolhe aí, que agora eu vou te dizer se você acertou ou não. Tudo bem? Vamos lá analisar uma por uma. O motor converte energia térmica em energia mecânica. Sim, né? A gente viu na aula passada que no motor, a combustão interna, a energia térmica vem da reação química da centelha com a mistura de gases, e essa energia ela vai ser transformada em energia mecânica, que é a energia cinética que vai fazer o carro se mover, né? Que é a principal função do motor.
Então, está correto essa primeira. Então, a gente marca essa, né? Não. Por mais que a gente saiba que ela está dizendo a verdade, mas não é a alternativa correta, porque a gente quer saber qual é a falsa, né? Então, nosso cérebro está acostumado a sempre marcar aquela que está dizendo a verdade, né? Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Às vezes elas são muito simples, mas por essa razão de a gente estar sempre habituado a marcar a verdadeira, a gente acaba errando esse tipo de questão. Então, não é a que a gente tem que marcar, tudo bem? Segundo, o ciclo de Otto corresponde ao motor de 4 tempos. Sim, nós vimos no ciclo de Otto que existem 4 tempos, que é o tempo de admissão, o tempo de compressão, o tempo de combustão mais expansão e o tempo de exaustão. Então, essa aqui está dizendo a verdade, então não é a alternativa correta, porque a gente quer a falsa. Terceiro, o motor automotivo funciona com combustão externa. Tá errado, né? Por que tá errado? O que é que tá errado aqui? Combustão externa. Não é com combustão externa, é com combustão interna. Então, lembrar que a combustão ela acontece dentro do cilindro, dentro da câmara de combustão. Então, ali é o que a gente chama de combustão interna, porque ocorre ali dentro daquela câmara, tá? Então, essa é a alternativa falsa que a gente estava procurando, que é a da engrenagem roxa. Mas vamos analisar a última, só para fechar aqui a questão. O motor tem peças fixas e móveis. Sim, a gente viu isso na primeira aula. Eu mostrei algumas peças fixas e outras móveis. Claro, eu mostrei algumas principais, tá? Aquilo ali foi só algumas peças, porque existem muito mais peças no motor, mas eu expliquei apenas as principais, tudo bem? Bem, uma coisa que eu gostaria de comentar aqui em relação a essa questão é que se você quiser, se você for fazer a prova do Detran, esse tipo de questão cai, sabe? Se você quiser tirar a sua tão sonhada carteira de habilitação, então estude mecânica básica, tá? Fica a dica. Vamos agora a uma última questão, tá? E para fechar com chave de ouro, e que na verdade pode ser que seja até uma curiosidade que você talvez não saiba. O que significa um carro 2.0? Você sabe o que significa essa numeração? Porque existem carros 1.0, 1.5, 1.8, 2.0, não é verdade? Você sabe o que significa? No caso, o carro 2.0 é porque o carro tem um motor de 2 cilindros? Ou é porque o carro tem 20 cavalos de vapor de potência no motor? Ou o carro tem um motor de 2.000 cilindros? Ou o carro usa 2 cilindros de gás combustível por ciclo no motor? E aí, qual dessas alternativas você acha que é a resposta correta? Bem, se você respondeu que é porque o carro tem 20 cavalos de vapor de potência no motor, você errou. Bem, brincadeiras à parte, a alternativa correta seria que o carro utiliza 2 litros de gás combustível por ciclo no motor, ok? Bem, prof, eu não entendi nada do que está dizendo. Não se preocupe, eu vou explicar com detalhes agora. Bem, primeiramente, um carro 2.0 significa que é um carro que tem 2.000 cilindradas, tá? Mas cilindradas não quer dizer números de cilindros não, tá? Porque senão a alternativa do carro em roxo seria a correta, né? O carro tem um motor de 2.000 cilindros, mas não é isso que cilindrada significa. Cilindrada, ela está associada ao volume, tá?
o volume ocupado nos cilindros que a gente estudou lá na primeira aula. Ou seja, é o volume máximo que é ocupado pela câmara de combustão quando o pistão está no ponto morto inferior, tá? Depois você assiste essa aula com detalhes que eu vou deixar aqui ou no card ou na descrição do vídeo, tá? Sobre isso. Então, o volume ocupado nesse máximo pelos cilindros do gás combustível. O gás combustível é o quê? É a mistura do ar, que é praticamente oxigênio, mais o vapor de combustível, que no caso o que a gente estudou pode ser gasolina ou etanol, tá? Então vai ser a mistura desses gases. Então, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que temos um carro 2.0 de 4 cilindros no motor, tudo bem? Então, isso quer dizer que esse carro vai utilizar 2 litros de gás combustível e esses 2 litros é a mesma coisa que 2.000 mililitros, né? Ou 2.000 ml. E esses 2 litros ou 2.000 mililitros, eles vão ser distribuídos para esses 4 cilindros, tá? Então, o volume em cada cilindro vai ser a divisão de 2.000 ml por 4, que vai dar 500 mililitros, ou meio litro, né? Que é a mesma coisa, tá? Então, 500 mililitros por cilindro em um ciclo. Eu expliquei também na aula passada o que é um ciclo nesse motor, tudo bem? E é importante eu dizer aqui que são 500 ml do gás, ou seja, dessa mistura aqui, tá? Não é 500 ml do líquido, no caso, por exemplo, a gasolina. Vamos colocar o exemplo aqui, a gasolina. Até porque se utilizasse 500 ml de gasolina por cilindro em um ciclo, o seu carro ia consumir muito para andar muito pouco, tá? Então, não é isso que esse volume ele está associado, é o volume dessa mistura de gases e não o volume do líquido do combustível, certo? Outra coisa importante também, que pode até ser óbvio, mas eu gostaria de falar é que quanto maior a cilindrada do motor, mais ele vai consumir. Então, por exemplo, no carro 1.0, ele consome menos de do que um carro 2.0, não é verdade? Por causa desse cálculo que eu acabei de mostrar para você. Tudo bem? Bem, gente, é isso. A gente termina aqui por hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe um joinha aqui para eu saber. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Eu espero de coração que eu tenha te passado conteúdo de valor. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.